Então, para os povos indígenas, os povos originários aqui da América, né, os seres vêm das estrelas e do sol, que ele chamava de Namandu, e a origem dos grandes mestres, né? E a tradição africana, ou cosmovisão dos orixás, né, a beleza da terra inspira a própria consciência, a imaginação, né? E para os hindus, o ser humano é Nara e Jana, né? Uma pessoa gerada e um espírito encarnado, né? E os povos semitas, né? Os judeus, árabes, né? O ser humano, Adam, é uma criatura de Deus único, né? Um Javé, Alá, né? Feito de um sopro, mas uma combinação com a terra, né? Uma criatura meia divina e meia telúrica, né? Os chineses também consideravam o ser humano como filho do céu e da terra, né? Uma união do princípio Yang e Yin, né? Então, assim, a gente observa que a visão do ser humano na antiguidade era complexa e variou ao longo do tempo, né? E entre diversos pensadores e correntes, né? No entanto, alguns elementos são bastante comuns da antiguidade e a gente quer reforçar isso, né? Essa ideia da relação com o divino e o cosmos, né? O ser humano ele sempre se percebeu o seu destino ligado aos deuses e até um destino como fado, né? Os deuses eram aqueles que definiam diretamente a vida humana, né? E a relação com a natureza, com o universo ordenado, o cosmos, né? E a integração com essa ordem, né? Também, na antiguidade, houve um momento extremamente importante que foi representado pela Grécia, mas não só, que é o surgimento da filosofia, né, a busca de uma racionalidade, né? Essa razão, o logos, né, é o conhecimento tornaram-se centrais na definição do ser humano, né? Tanto Sócrates como Platão, né, enfatizaram essa importância da alma, né, da psique e do intelecto, né? Platão defendia uma dicotomia entre corpo e alma, né, sendo o corpo um obstáculo para a alma. A alma seria superior e imortal, buscando a verdade no mundo das ideias, né? Já Aristóteles, né, concedia o ser humano como um animal racional, né? O único a possuir essa capacidade, faculdade intelectual, né? E um animal político, né? Cuja realização se dava através da polis, né? Na cidade-estado. Para ele, para Aristóteles, o intelecto era parte da alma, que permitia conhecer e pensar, e residia o coração, no coração também, né? Embora talvez fizesse uma distinção entre aquilo que ele chamou de alma vegetativa, sensitiva e intelectual, né? E tinha um conceito extremamente importante para a época, que era o conceito de virtudes, né? Areté. A busca pela virtude era essencial para a vida humana, né? E qual era a visão sobre o corpo, né? Que a gente hoje é muito forte para nós hoje, para cada um de nós, né? A visão do corpo variava, né? Em alguns momentos era valorizada, como a ênfase na beleza de Sócrates, enquanto em outros, como em Platão, era visto como uma coisa, uma cárcere para a alma, né? Em resumo, a antiguidade, principalmente a Grécia, ela marcou uma transição extremamente importante sobre a visão do ser humano, que era regida por forças divinas e pelo destino, para uma visão onde a razão, a alma e a busca pela excelência moral e intelectual se tornaram os elementos definidores de sua natureza, né? No ponto de vista da evolução de consciência, seria uma transição da consciência heteronômica, né? Assim, uma visão, uma autoridade externa, para uma autonomia inicial, né? Filosofia onde a razão do sujeito era fundamental, né? Mas para além dessa visão do ser humano, a antiguidade ela carregava também uma forte experiência espiritual, né? As suas crenças, né? Aquilo que acreditava, né? O culto que foi desenvolvido, né? É só pegar o Egito, né? O culto aos mortos, aquilo que significava o livro dos mortos, né? É um livro extremamente importante assim, para a visão do ser humano e a experiência que o ser humano tinha, né? Era uma visão politeísta, né? Principal, inicial dos deuses humanizados. A mitologia mostra isso para nós, né? É como se fosse um sonho, né? A mitologia ela trabalha com imaginações e extremamente importante e vai transitando isso para uma visão mais de um pensamento mais científico, já começa a partir da filosofia, né? Que é um pensamento do ser humano. Os rituais, os templos, né? Os oráculos e a mediunidade, né? Eles acreditavam muito nessa visão do contato dos seres humanos com
um outro lugar, né, que a gente pode chamar ainda hoje já de mundo espiritual, né? E tinha muitos mistérios, assim, pessoas que eram preparadas para ter essa relação com o mundo espiritual, né? Então, assim, essas tradições, né, e seja tradições hebraicas que influenciou muito, o cristianismo primitivo, né? Esse cristianismo que desenvolve nesse momento como uma visão do ser humano muito forte, né? Numa referência já do monoteísmo, de uma visão de uma interferência do mundo superior no mundo terreno, né? E a importância disso, né? Como uma figura importante do cristianismo é de Paulo, né? E que marcou uma experiência extremamente rica até hoje, né? E essa visão constituinte do ser humano, seja em Platão, seja em Aristóteles, ela caminha para uma visão ternária. E isso, apesar da dicotomia muito atribuída a Platão, Platão ele tinha uma visão ternária de ser humano, né, do homem racional também, do homem afetivo, do homem volitivo, né, do pensar, do sentir, do querer, né? Era muito ligado a essa questão dessas forças que carregavam. E ele era profundamente uma visão espiritual, do mundo espiritual, mas defendia uma visão ternária e apontava possivelmente como uma prevalência do mundo superior. Já Aristóteles apontou para uma visão mais para o mundo da terra, mas também tinha uma visão ternária, né? Ele recupera essa visão do homem divino, o nous, a psique e a soma como corporal, a psique do emocional, da alma, e o nous como a pneuma, né, como espiritual. Então Aristóteles, apesar dessa perspectiva, ele olhava mais a referência mais para baixo, né? Essa concepção grega, ela penetrou no cristianismo e foi modificada pela teologia, né? Já o apóstolo Paulo ele falava dessa tríade da pneuma, do espírito, da alma e do corpo. Já Tomás de Aquino recupera uma visão mais aristotélica e neoplatônica, o ser humano era algo entre o espírito e a matéria, né? E essa visão bíblica semita de uma criatura, uma imagem de Deus único, criador, né? Até a Idade Média, o ser humano, em geral, aceitava a explicação mágico-religiosa e o ser humano como criatura do espírito criador, né? Então, para as religiões, seja cristianismo, judaísmo, hinduísmo e outras, o ser humano é filho de Deus, criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Só a partir da modernidade, o ser humano se sentiu mais racional e busca tomar às suas mãos a tarefa de encontrar as respostas sobre o mundo e a si próprio. E aí nasceu a mentalidade científica. E para a ciência, o ser humano é um homo sapiens, um primata evoluído de formas mamíferas ancestrais, através da seleção natural, um ser terrestre. No cientifismo, se exclui Deus nos processos da natureza e pôs em seu lugar o acaso e as leis da natureza sem o sentido da existência. Então, o que nós queríamos resumir nessa nossa provocação é que, desde a antiguidade, havia uma concepção do ser humano como um ser espiritual, da alma e corporal, né? E isso vai se perdendo na história. E já na Idade Moderna, é só ver os estudos de Freud, a gente começa a ter uma visão binária do ser humano, né? A própria Igreja Católica, em um determinado momento, se retira a característica espiritual do ser humano, e hoje se discute isso, e chegamos a uma visão unitária do ser humano como um ser humano material, e o materialismo prevaleceu. Então, de certa forma, é esse o conteúdo deste primeiro episódio, e eu convido vocês a darem continuidade conosco, para a gente continuar a refletir sobre a visão do ser humano.